1 Samuel capítulo 16. E o Senhor disse a Samuel: Por quanto tempo lamentarás por Saul, ao ouvires que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai, eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. E Samuel disse: Como poderei ir? Se Saul ouvir isto, ele me matará. E o Senhor disse: Toma contigo uma novilha e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E chama Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que haverás de fazer. E tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. E Samuel fez aquilo que o Senhor falou e veio a Belém. E os anciões do vilarejo tremeram com a sua chegada e disseram: Vens tu pacificamente? E ele disse: Pacificamente vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e os seus filhos e os chamou ao sacrifício. E sucedeu que, quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: Certamente o ungido do Senhor está diante dele. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel e disse: Nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá e ele disse: Nem este escolheu o Senhor. Assim Jessé fez com que 7 dos seus filhos passassem diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. E Samuel disse a Jessé: Então, estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: Resta ainda o mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele venha aqui. E ele mandou buscá-lo e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: Levanta-te, unge-o, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi, daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Porém o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. E os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Que o nosso Senhor agora ordene aos servos que aqui estão diante de ti, que procurem um homem que seja hábil tocador de harpa. E sucederá que, quando o espírito mau da parte de Deus estiver sobre ti, ele tocará com a sua mão, e tu ficarás bem. E Saul disse aos seus servos: Providenciai-me agora um homem que possa tocar bem e trazei-mo aqui. Então respondeu um dos seus servos e disse: Eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, e um homem forte e valente, e um homem de guerra e prudente em questões, e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Por isso enviou Saul mensageiros até Jessé e disse: Envia-me Davi, o teu filho, que está com as ovelhas. E Jessé tomou um jumento carregado com pão, uma garrafa de vinho, um cabrito, e os enviou por intermédio de Davi, o seu filho, até Saul. E Davi veio a Saul e pôs-se de pé diante dele, e ele o amou muito, e ele se tornou o seu escudeiro. E Saul enviou a Jessé, dizendo: Permite que Davi, rogo-te, ponha-se diante de mim, pois ele achou favor à minha vista. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus estava sobre Saul, Davi pegava a arca e tocava com a sua mão. Assim Saul se revigorava e ficava bem, e o espírito maligno partia dele. Capítulo 17. Ora, os filisteus reuniram os seus exércitos para a batalha e estavam reunidos em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. E Saul e os homens de Israel estavam reunidos e acamparam junto ao vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus.
E os filisteus estavam de pé sobre um monte de um lado, e Israel estava de pé em um monte do outro lado. E entre eles havia um vale. E ali saiu um acampamento dos filisteus, um campeão, chamado Golias, de Gate, cuja altura era 6 côvados de 1 palmo. E ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça, estava armado com uma capa encouraçada, e o peso da capa era de 5.000 shekel de bronze. E ele tinha caneleiras de bronze sobre as suas pernas, e um bardo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 shekels de ferro, e um que portava um escudo ia diante dele. E ele se pôs de pé e gritou aos exércitos de Israel e disse-lhes: Por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei um homem para vós, e deixai-o descer até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vós sereis nossos servos e nos servireis. E o filisteu disse: Eu desafio os exércitos de Israel neste dia. Dai-me um homem para que possamos lutar. Quando Saul e todos os de Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, eles ficaram desalentados e grandemente temerosos. Ora, Davi era o filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e ele tinha 8 filhos. E o homem seguia entre os homens como um velho nos dias de Saul. E os 3 filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram Saul para a batalha. E os nomes dos seus 3 filhos que foram para a batalha eram Eliabe, o primogênito, depois dele Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, foi e retornou de Saul para alimentar as ovelhas do seu pai em Belém. E o filisteu se aproximava pela manhã e ao anoitecer, e se apresentou durante 40 dias. E Jessé disse a Davi, o seu filho: Toma agora para os teus irmãos um efa deste cereal tostado e estes 10 pães, e corre até o campo aos teus irmãos e carrega estes 10 queijos até o capitão de 1000. E observa como vão os teus irmãos e toma deles garantia. Ora, Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá lutando contra os filisteus. E Davi se levantou cedo pela manhã e deixou as ovelhas com um guardador e pegou e foi, como Jessé lhe havia ordenado. E ele veio até a trincheira quando o exército estava avançando para a luta e gritava para a batalha. Pois Israel e os filisteus haviam ordenado a batalha, exército contra exército. E Davi deixou a sua carruagem na mão do guardador da carruagem e correu para o exército, e veio e saudou os seus irmãos. E enquanto ele falava com eles, eis que surgiu ali o campeão, o filisteu de Gate, de nome Golias, dos exércitos dos filisteus. E falou segundo as mesmas palavras, e Davi as ouviu. E quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram muito temerosos. E os homens de Israel disseram: Vistes este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que o matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa do seu pai em Israel? E Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: O que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois, quem é este filisteu incircunciso para que grite e desafie os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe respondeu desta maneira, dizendo: Assim será feito ao homem que o matar. E Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira de Eliabe se acendeu contra Davi, e ele disse: Por que descestes para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu reconheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois descestes para que pudesse ver a batalha. E Davi disse: O que fiz eu agora? Não há uma causa? E ele se virou dele para outro e falou da mesma forma.
E o povo lhe respondeu novamente da forma anterior. E quando as palavras de Davi que falou foram ouvidas, eles relataram diante de Saul, e ele mandou buscá-lo. E Davi disse a Saul: que não falhe o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá e lutará contra este filisteu. Saul disse a Davi: tu não estás apto para ir contra este filisteu e contra ele lutar, pois não passas de um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi disse a Saul: o teu servo cuidava das ovelhas do seu pai, quando apareceu um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí atrás dele, e o feri e o livrei da sua boca. Quando ele se levantou contra mim, eu o peguei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando os exércitos do Deus vivo. Além disso, disse Davi, o Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrar-me-á da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul armou Davi com a sua armadura e colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça. Também o armou com uma capa encouraçada. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou ir, pois ele não o tinha provado. E Davi disse a Saul: não posso ir com essas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. E ele tomou na mão o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha, em uma bolsa, e a sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia diante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois ele não passava de um jovem ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: vem até mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Neste dia o Senhor te entregará na minha mão, eu te ferirei, arrancarei de ti a cabeça e darei as carcaças dos exércitos dos filisteus neste dia para as aves dos céus, para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. E toda essa assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor e ele te entregará nas nossas mãos. E sucedeu que quando o filisteu se levantou e veio e se aproximou para se encontrar com Davi, Davi se apressou e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. E Davi pôs a sua mão na sua bolsa, e dali tomou uma pedra e a atirou, e feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra afundou-se na sua testa, e ele caiu com a face em terra. Assim Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Assim Davi correu e se pôs em pé diante do filisteu, tomou a sua espada, sacou-a da sua bainha e o matou, e com ela ele cortou sua cabeça. E quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, eles fugiram. E os homens de Israel e de Judá se levantam e gritaram, e perseguiram os filisteus até chegar ao vale e aos portões de Ecrom. E os feridos dos filisteus caíram pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. E os filhos de Israel retornaram da perseguição aos filisteus e espoliaram as suas tendas. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, mas colocou a sua armadura na sua tenda. E quando Saul viu Davi avançar contra o filisteu, ele disse a Abner, o capitão do exército: Abner, esse jovem é filho de quem?
E Abner disse: Como vive a tua alma, ó rei? Não sei dizer. E o rei disse: Investiga quem é o pai deste rapaz. E quando Davi retornava do massacre do filisteu, Abner o tomou e o trouxe diante de Saul com a cabeça do filisteu na sua mão. E Saul lhe disse: De quem tu és filho, jovem homem? E Davi respondeu: Sou filho do teu servo Jessé, o belemita. Capítulo 18. E sucedeu que, quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul tomou naquele dia e não quis mais deixá-lo ir para a casa do seu pai. Então Jonatas e Davi fizeram um pacto, porque ele o amou como a sua própria alma. E Jonatas retirou de si a capa que estava sobre si e a deu a Davi, e também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. E Davi saía para onde quer que Saul o enviasse, e se portava com sabedoria. E Saul o colocou sobre os homens de guerra, e ele era aceito à vista de todo o povo, bem como à vista dos servos de Saul. E sucedeu que, quando Davi retornou do combate ao filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel, cantando e dançando, até encontrarem o rei Saul com tamboretes com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres respondiam umas às outras enquanto tocavam e diziam: Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. E Saul ficou muito nervoso e as palavras o desagradaram. E ele disse: Elas atribuíram a Davi 10 milhares e a mim elas atribuíram somente milhares. E o que mais pode ele ter além do reino? Saul ficou de olho em Davi daquele dia em diante, e sucedeu pela manhã que o espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul, e ele profetizou no meio da casa. E Davi tocou com a sua mão a harpa, como das outras vezes, e havia um dardo na mão de Saul. E Saul arremessou o dardo, pois disse: Ferirei Davi até a parede com isso. E Davi fugiu 2 vezes da sua presença. E Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com ele e havia se retirado de Saul. Por isso Saul removeu de si e fê-lo capitão sobre 1000. Ele saía e entrava diante do povo. E Davi se portava com sabedoria em todos os seus caminhos, e o Senhor estava com ele. Por isso, quando Saul via que ele se portava com muita sabedoria, ele o temia. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque ele saía e entrava diante deles. E Saul disse a Davi: Contempla a minha filha mais velha, Merrabe. Ela te darei por esposa. Somente sejas tu valente para mim e luta as batalhas do Senhor. Pois Saul disse: Que a minha mão não esteja sobre ele, mas que esteja sobre ele a mão dos filisteus. E Davi disse a Saul: Quem sou eu? E o que é a minha vida ou a família do meu pai em Israel, para que eu venha a ser genro do rei? Porém sucedeu que nos dias em que Merrabe, a filha de Saul, deveria ter sido entregue a Davi, ela foi dada a Adriel, o Meolatita, por esposa. E Mical, a filha de Saul, amava Davi, e contaram a Saul aquilo lhe agradou. E Saul disse: Dá-la-ei a ele para que ela lhe possa ser por laço, e para que a mão dos filisteus possa estar contra ele. Por isso Saul disse a Davi: Tu serás neste dia meu genro com uma das duas. E Saul ordenou aos seus servos, dizendo: Conversai com Davi secretamente e dizei: Eis que o rei se agrada de ti, e todos os seus servos te amam. Agora, portanto, sê tu o genro do rei. E os servos de Saul falaram aquelas palavras aos ouvidos de Davi, e Davi disse: Parece-vos coisa pouca ser genro do rei, ou veres que sou um homem pobre e pouco estimado? E os servos de Saul disseram, dizendo: Desse modo falou Davi. E Saul disse: Assim direis a Davi: O rei não deseja qualquer dote, mas uma centena de prepúcios dos filisteus, para ser vingado dos inimigos do rei. Saul, porém, pensou em fazer Davi cair pelas mãos dos filisteus. E quando os seus servos contaram a Davi estas palavras, agradou muito a Davi ser genro do rei, porém ainda os dias não se haviam cumprido. Porquanto Davi se levantou e foi
ele e os seus homens, e matou 200 de homens dos filisteus. E Davi trouxe os seus prepúcios e entregou na totalidade ao rei, para que ele pudesse ser o genro do rei. E Saul lhe entregou Mical, sua filha, por esposa. E Saul viu e soube que o Senhor estava com Davi, e que Mical, a filha de Saul, o amava. E Saul ficou ainda mais temeroso de Davi, e Saul se tornou inimigo de Davi continuamente. Então os príncipes dos filisteus avançaram, e sucedia que, depois que avançaram, Davi se portava de forma mais sábia que todos os servos de Saul, de forma que o seu nome foi muito considerado.